Lá no livro de Provérbios, capítulo de número 23, perdão. Eu quero ler com os irmãos os versículos de número 17 e 18 e falar com vocês sobre algo chamado esperança. Amém? Pastora, vai ter escola bíblica? Então, no domingo agora, nós teremos escola bíblica normal às 10 horas da manhã. Aproveitando para dizer aos irmãos da maravilha que é a escola bíblica no domingo às 10 da manhã. Irmãos, tem sido dias maravilhosos. Quem vem, eu tenho certeza, pode confirmar. Tem sido de grande proveito os ensinamentos, o mover de Deus. Os domingos de manhã são especiais. O Espírito se move de uma forma diferenciada. Essa é a verdade. Como, minha querida? E tem oração também, às 9h30, né? Às 9. Pastora Marisa também, junto com os oficiais, às 9 da manhã está aqui. E é aberto também para os demais irmãos. Às 9 às 10, há irmãos que oram aqui sistematicamente, clamando a Deus por necessidades da igreja, necessidades pessoais. Então, das 9 às 10 e das 10 às 11h30, né, nós também temos a escola bíblica. Estamos estudando esse trimestre sobre os profetas menores. Amém, amados? Estamos estudando detalhadamente cada um deles. Então, vai expandir o teu entendimento acerca dos profetas menores da Bíblia, né? E você vai acrescentar conhecimento. E conhecimento vivo, conhecimento poderoso, que é o conhecimento da Bíblia mais o poder de Deus, isto é, de fato, né, a grande arma libertadora que você tem na mão. Amém, amados? Profecia é bom, né? Mover de Deus, no sentido de, né, do que nós pentecostais gostamos, que é o mover de Deus, o falar em línguas é bom, né? Tudo isso é muito bom, mas o melhor de todos, né, é o conhecimento da palavra de Deus. Isso nunca vai te deixar na mão. Amém, amados? Então, louvado seja Deus. Então, procure estar. Você que é oficial, precisa conhecer mais da Bíblia, para que você possa defender aquilo que você crê. Um dos papéis da igreja, e um dos mais complicados, é defender a nossa fé diante daqueles que não têm a mesma fé. Né? Porque é uma mistureba, vem com cada uma, né, amados? Começa pelo dízimo, né? E aí, tá levando o dízimo, trouxa, lá para o pastor, né? Comprar o carro zero dele? Fala assim, vai ver o carro do pastor lá, ver se é zero, né? Então, nós precisamos ter argumentos para poder defender aquilo que a gente crê. Amém, amados? Isso você consegue com estudo metódico, sistemático, né? Que é dado na escola bíblica dominical. Então, crie essa cultura, esteja conosco, sempre às 10 da manhã, né? Em nome de Jesus, às 9, com oração. Abriu aí? E nosso próximo evento é a festa da rádio, né, pastora? Quando vai ser mesmo dia? Desculpe. Dia 17 de novembro teremos uma festa linda aqui, com muito louvor, muita adoração, gratidão a Deus por esta ferramenta poderosa que nós temos, que é, né, o nosso portal www.umnovotempo.com. Não é isso, pastor? Essa ferramenta tremenda de evangelização, de ensino, de divulgação da nossa visão. É um trabalho árduo que o pastor Lucas, juntamente com o Beto, pastora Regina, presbítero Reinaldo, né? Quem? E outros demais irmãos, né, pastor, que colaboram, pastora Marisa também tem participado, e os demais irmãos que estão sempre ali ligados. Todos os dias, uma programação especial. Então, se você nunca viu, acesse www.umnovotempo.com. Você terá uma programação feita por nós, para você. Amém? E para todos quantos estiverem acessando. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, 17, 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Porque haverá futuro. Não será frustrada a tua. Olá, bem abundo. Não será frustrada a tua. Vamos falar agora tudo junto. Não será frustrada a tua esperança. De novo. Não será frustrada
a tua esperança. Agora fala dizendo para o teu irmão, não será frustrada a tua esperança. Agora fala olhando para tu mesmo, não será frustrada a tua esperança. Amém? E para encerrar, não será frustrada a tua esperança. Glória a Deus. Pai, eu te agradeço pela leitura livre que nós temos da tua palavra. Que agora possamos ser bênçãos ao que nos ouvem aqui presente. E para aqueles, Senhor, que também nos ouvem, Senhor, através da internet, da rádio. Senhor, que chegue uma palavra viva, afogueada. Senhor amado, poderosa, Senhor, refrescante, Deus amado, ó Deus, aconselhadora, que também possa redarguir, ensinar, Senhor, aconselhar e tornar apto, Senhor, o servo do Senhor para toda boa obra e fazer, Senhor, de cada um dos teus servos que não tenham do que se envergonhar. Senhor, assim nós oramos, usa a minha vida, Pai, que possamos, Senhor, descrever o que o Senhor me pediu para que falasse, com toda liberdade, sem impedimentos. Amor, lança parte deste lugar, todo aquele que não conhece a tua palavra, está repreendido, sai de agora, espírito maligno enviado pelo mal, para tentar impedir o fluir da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém? Esperança, queridos. Amém? Diz aí no mundo que a esperança sempre é a última que morre. Aí sempre tem um engraçadinho que diz, ai, que bom que minha sogra não se chama Esperança, né? Visto que esperança sempre é a última que morre. É uma brincadeira chata, né, irmão? A minha sogra chama-se Darcy, né? Então não tem nada a ver com esperança. Então, glória a Deus, né? Não existe uma relação entre esperança e ser tardio em morrer, né? Glória a Deus, mas ela é uma grande bênção. Então, amados, veja, esperança é um elemento, amém? Espiritual. A gente não vê, a gente não pode, não é algo que a gente possa, com as nossas faculdades físicas, porém, amados, ela se manifesta de Deus no coração do homem. Amém? Na área dos sentimentos, na alma. Naquilo que nós chamamos de mente também. Deus, então, tem o poder, queridos, porque Ele é a fonte inesgotável de esperança. Ele tem poder, então, de colocar no coração, na mente, no entendimento do homem. Amém, amados? Este elemento que é fundamental, esse elemento espiritual que é fundamental para a própria fé. Amados, a fé, ela é constituída de vários elementos. E um dos principais elementos da fé é a esperança. Acabou-se a esperança, amados, a fé fica tragicamente comprometida. Todo aquele que vive pela fé, e a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e a palavra também diz que Deus se agrada daquele que pela fé vive. E a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daquele que, tendo vivido pela fé, agora deixa de viver assim. Há um desagrado de Deus em relação ao homem que deixa de viver pela fé. Então, amados, quando a esperança começa a se esgotar ou quando ela fica comprometida, imediatamente a fé, ela também é comprometida. Então, você que me ouve aqui hoje, lá pela rádio, saiba, lute pela esperança. Mantenha a tua esperança, sabe, sob o teu domínio. Não deixe que nenhuma circunstância exterior e muito menos circunstâncias interiores, não deixe que nada que seja de fora e muito menos algo de dentro do teu coração não permita que te roube a esperança, que mine como ladrão a tua esperança. Amém? Esperança, amados, é importantíssimo na vida daquele que, sobretudo, confia em Deus. E por isso a palavra de Deus começa dizendo aqui, não tenha teu coração inveja dos pecadores. Porque muitas vezes, amados, um dos sintomas, uma das coisas que constitui o tipo de momento da nossa é nós que começamos que chegam para o outro e nós começamos a deixar perceber as coisas caixas e passamos a olhar o alheio. Isto é, queridos, uma
característica de alguém que está perdendo a esperança. Então, na prática, é assim: poxa, o melhor emprego sempre é para o outro, as portas se abrem sempre para o outro, as notícias boas chegam sempre para o outro. Para mim, as coisas são difíceis. Para mim, as coisas são árduas. Para mim, só com muito choro. Para mim, só com gemidos. Para mim, nada acontece. Olha lá, aquele lá mal orou, já está ganhando. Olha lá, aquele mal que chegou na igreja, já está realizando. Olha lá, aquele que nem vai no culto direito, aquela tranqueira, olha como está abençoado. Sabe, queridos, olhar com um sentimento de inveja, contemplando, queridos, sabe, a vida alheia é um grande termômetro para a gente medir, e talvez começasse a perceber de que a nossa esperança está ficando comprometida. Então Deus é taxativo aqui. Então Deus, deu uma engasgada aqui, né? Deus é taxativo. Deus aqui coloca de uma forma muito clara: não tenha em teu coração inveja, sobretudo os pecadores. O que dirá então dos pecadores? Quando o crente começa a analisar a vida do ímpio e começa a achar que o ímpio é feliz, começa a achar que aquele homem e a mulher, ou aquele ser sem Deus, né, em si encerra todo o teor de felicidade, nele está uma completa e absoluta, né, capacidade de ser feliz. E aí, amados, nós começamos a deixar de ver que aquele coração está morto de seus delitos e pecados. Nós começamos a deixar de avaliar pontos importantíssimos, que para nós, amados, é uma realidade. Então, para o crente, o céu é uma realidade. Para o crente, a salvação é uma realidade. Para o crente, a libertação do pecado é uma realidade. Para o crente, a vida eterna com Deus é uma realidade. Mas, amados, quando a esperança do crente aqui na terra começa a ficar comprometida, até assim o olhar para o ímpio e o sucesso alheio começa a gerar questionamentos, começa a gerar um entristecimento, começa a arrancar da gente valores dentro da casa, da família, no trabalho, começa a esgotar a saúde, começa a esgotar a paciência, começa a esgotar uma série de coisas importantíssimas para nos fazer ficar em pé no tempo chamado o tempo da espera. Porque esperança, no próprio nome já se diz, é um tempo de espera, em que eu olho lá na frente e entre eu e a minha esperança há um caminho árduo, mas este olhar será um olhar de coragem, será um olhar de força, será um olhar de saúde mental, saúde física, saúde espiritual, de sorte que eu então chegarei até o lugar da minha bênção. A esperança começa a comprometer essa visão. E a gente então começa a olhar os lados, começa a olhar os baixos, começa a olhar o que está atrás, né? Quando na realidade a única direção que Deus nos tem chamado para olhar é para frente. É porque lá que está a minha bênção. Amém? Tempo de espera, queridos. Então, a paciência é um elemento da nossa fé cristã, que nos permite, queridos, primeiro, ver o invisível. Então diga comigo: a esperança me permite ver o invisível. Que olho maravilhoso. Sabe, queridos, porque quando eu perco a esperança, eu só vejo o que eu posso enxergar com os olhos humanos. O meu foco passa a ser somente substâncias humanas, elementos humanos. Porém, queridos, a esperança me faz enxergar o invisível. Diga de novo, para você guardar isso no teu coração: a esperança me faz, primeiro, ver o invisível. O invisível de Deus são as melhores visões que a gente pode ter. Aquilo que o mundo não vê, aquilo que olhos humanos não podem enxergar, aleluia, aquilo que absolutamente o pecado não permite se enxergar, aleluia, o invisível de Deus se apresenta diante de nós a cada dia, a melhor das visões que a gente pode ter num dia. Hoje eu vi muitas coisas, vi muitas pessoas, das quais nem me lembro, das quais não me recordo. A bem da verdade, nem sei se eu jantei, nem lembro se eu jantei o que eu jantei, porque assim é a vida.
Porém, amados, as coisas invisíveis, que muitas vezes a falta de esperança não me permite mais enxergar, estas me marcam, estas me motivam, estas me alimentam, estas me encorajam a continuar prosseguindo, ainda que tudo tenha se perdido, ainda que eu esteja sozinho nesta vida, eu vou ver o invisível de Deus. Amém? Afinal de contas, o próprio Deus é invisível. Quem é, não é? O próprio Deus, a maior manifestação dos invisíveis é Deus, aleluia. A esperança me permite ver Deus, amém? Se ela me permite ver o invisível, olha que coisa maravilhosa. A esperança também me faz esperar o inesperado. E isso, queridos, é um conteúdo dos mais encorajadores. Alguém que alcança essa condição é dos mais encorajados homens da terra. Aleluia, louvado seja Deus, esperar o inesperado. Porque, queridos, esperar o esperado é fácil. Aliás, quando a esperança começa a ficar comprometida e a fé começa a estar abalada, nós começamos a esperar somente as coisas ruírem. Somente as coisas se acabarem, nós não vemos as soluções, nós passamos a não perceber, porque a esperança lida com o invisível, lida com as coisas espirituais, aleluia, e quando ela se trinca, nós passamos a ter foco somente na desesperança. A desesperança me faz enxergar as coisas ruins e ter certeza de que elas vão se manifestar no futuro breve. E isso, amados, compromete o meu eu, o meu hoje. O meu eu fica comprometido no meu hoje. O meu eu começa a sofrer. O meu eu fica angustiado, ansioso, preocupado. Nós, então, amados, por não mais conseguir esperar o inesperado, nós, então, queridos, nos contentamos com as coisas que vão significar problemas, destruição, angústia e dor. Nós passamos a ter uma fé inversa, negativa e terrível, de que, de fato, as coisas não vão dar certo. Amém? Mas a esperança me faz esperar o inesperável. O inesperado e, mais do que isso, o inesperável. Talvez para você nesta noite, algo não seja só inesperado mais, seja inesperável. É impossível que isso se manifeste. Pois bem, esperança te fará esperar ansiosamente por isso que é inesperável. O que é inesperável? Uma cura. A esperança hoje vai te fazer, aleluia, ser o ser mais ansioso do bem, aleluia, porque você vai começar a esperar o inesperável. Ver o invisível, esperar o inesperável. Sabe o que a esperança também faz? Alcançar o inatingível. Feche os seus olhos agora. Eu te convido, de olhos fechados agora, num olhar muito sincero e interior. O que é que hoje, para você, tem como característica isto? Inatingível. O que para você parece ser inatingível? Pensou? Abre os seus olhos. Oi? Deus manda dizer assim, ó, com esperança você alcança isso aí que para você, hoje você intitula como inatingível. Esse adjetivo, sabe, dessa busca, esse adjetivo de algo inatingível, cessa hoje em nome de Jesus, porque a esperança vai gerar em você, aleluia, um olhar tão otimista, tão encorajado do amanhã, que você vai começar, aleluia, a alcançar o inatingível. Isso significa que Deus pode fazer duas coisas: ou fazer teu braço esticar, e seu braço ter 1 quilômetro, 2, 10, 20 quilômetros de comprimento, ou Ele pode começar a trazer o que está muito longe, aleluia, para mais perto de você. Não importa se Ele vai trazer, ou se Ele vai esticar teu braço até lá, mas você, com a esperança de Deus, vai atingir o inatingível. Creia nisso em nome de Jesus. É Deus que está falando isso, não sou eu. Porque diz aqui, ó, a palavra do Senhor diz: não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Por quê? Diz assim, ó, porque deveras haverá bom futuro. Diga comigo, porque deveras haverá bom futuro. Amém? É o que a palavra de Deus está dizendo.
aleluia, e não será frustrada a tua esperança. Por meio da esperança, amados, nós não apenas seremos animados para vislumbrar dias melhores, mas isto é uma característica de quem está com a esperança viva. A gente começa a ter uma capacidade de vislumbrar dias melhores. Então é assim, ó, hoje está ruim, mas amanhã vai ser melhor. Hoje, quarta-feira, dia nem sei, 24, quarta-feira, 9h15. Só haverá uma melhor quarta-feira do que essa na minha vida. A próxima. Amém? Você consegue dizer isso? Só haverá uma quarta-feira melhor que essa quarta-feira na minha vida. A próxima quarta-feira. Você consegue declarar isso? Amém, queridos? Porque com a esperança, que é esse elemento essencial da fé cristã, a gente tem a capacidade de começar a vislumbrar. E vislumbrar é ter uma percepção além de uma visão humana, que pode estar borrada, fora de foco por causa de luta, por causa de dores, por causa de problema. Então esperança é como um espanador de Deus. Vem para tirar esse pó nublado da luta, da dificuldade, da dor. Aí Deus vem, assopra tudo isso, e aí você olha lá, amanhã o Senhor fará maravilha. Oh, glória! Sabe o que é você acordar hoje? Saber que você tem um punhado de coisa para fazer. A exigência é grande de hoje, mas amanhã será muito melhor do que hoje. É assim que Deus vai impulsionando. É assim que a gente vai de glória em glória. É assim que a gente vai de vitória em vitória. Oh, glória! Aleluia! Só que a esperança não tem só essa capacidade de nos fazer vislumbrar. Porque senão ela seria manca. Sabe por quê? Porque além de me fazer vislumbrar, ela me prepara hoje para que quando a bênção de Deus se manifestar, eu esteja pronto para recebê-la em nome de Jesus. A esperança te molda, a esperança muda teu coração, a esperança é é um objeto de talhar, aleluia, é aquele pino comprido, aleluia, que Deus vai usando para talhar caráter, talhar personalidade, talhar temperamento. Hoje a esperança é o melhor psicanalista, o melhor analista, é o melhor médico, aleluia, é a melhor coisa que você tem para que o teu caráter, tua personalidade, teu emocional seja talhado. A esperança prepara hoje para a bênção futura do amanhã. Então a menina está orando assim: Senhor, manda aquele príncipe encantado, aquele moço de olho verde, aleluia, com aquele cabelinho lindo repartido no meio. Manda, Senhor, aquele gordinho, aquela coisinha que eu vou poder dizer é meu, né? Glória a Deus. E essa é a esperança. E o menino está orando, e Deus está ouvindo a oração. Aí Deus olha assim e fala: vamos ver o que a gente precisa mudar. Porque eu só vou mandar ele quando aquele coraçãozinho, aquela cabecinha, aquele corpo, né, estiver pronto para receber. Aí a esperança Deus vai alimentando, ó. Deus vai mandando jarros. Recebe a esperança, é profético. Aleluia. É uma brincadeira profética, mas é gostosa. Né? Recebe a esperança. E Deus vai mandando, queridos, eu recebo. Amém? E aí essa esperança vai me fazendo vislumbrar dias melhores do amanhã. Só que agora, ela tem um poder maravilhoso de me preparar para o amanhã. Porque como é que eu vou receber o melhor de Deus sem estar o melhor para Deus naquele dia? Sem ter um caráter moldado, firme, para eu poder administrar a bênção. Porque quando Deus me dá algo, Ele me chama de administrador daquilo que é dele. Nada que eu tenho, nada que eu recebo de Deus, nada do que você tem e o que você recebe de Deus é teu. Você é um mero administrador das bênçãos de Deus nesta vida. Então você tem que fazer o cursinho de administração das bênçãos espirituais. Deus está talhando você.
Amém? Então vem uma luta, é Deus forjando. Vem uma dor, é Deus forjando. Bota você numa cama, mas o teu glória a Deus continua. Deus está te forjando. Amém? Te mete um desemprego, te permite uma luta financeira. Os clientes vão tudo embora e começa a comprar com o teu vizinho. Sabe? Só que lá, o crente está lá. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Aí vem uma situação difícil. É o cara que te fecha no trânsito, é o carro que quebra. É a pele que começa a pipocar de nervoso. É o sono agora que não está. Tá, já que eu não vou dormir à noite, Senhor, recebe a minha oração na madrugada. Sabe, Deus começa a dizer assim, ó, ô glória, está mudando, estou ajeitando, as coisas estão se ali amoldando a minha vontade, Deus está me formatando, porque essa é a vontade do Senhor, que sejamos no formato do coração dele, no formato do caráter dele, no formato da personalidade dele, porque o que vem dele precisa ser administrado com o coração dele. E o tempo da espera, que é a esperança, será diretamente proporcional ao quanto eu permito Deus me moldar. Quanto eu permito Deus mudar no meu coração, a estrutura do meu ser. Por mais que eu tenha vivido, por mais que eu tenha experimentado, por mais que eu tenha as minhas razões, por mais que eu tenha uma visão de vida, por mais que as minhas verdades estejam latentes diante de mim. Deus diz, a tua verdade não é minha verdade, a tua visão não é minha visão. Então Deus me quer a mim e a você, sabe, através da ação de esperança hoje, mudar o nosso caráter, transformar o nosso temperamento, interferir na nossa personalidade, entrar com uma porção dele na nossa mente e na nossa forma de enxergar as coisas. E vai de A a Z, de criação de filhos, a como eu me comporto com o dinheiro. Vai do que eu sou diante de uma televisão, que programas eu assisto, até, sabe, os políticos que eu elejo em dias de eleição. Passa por uma série de A a Z na nossa vida. Deus, amados, começa pelo A e ele vai até o Z. E se o A não dá certo, ele continua mandando a obra. Ele continua usando a esperança para nos fortalecer, nos moldar. Amados, há muitas vezes momentos longos em que nós vivemos um ciclo, sabe, amados? E a gente não consegue perceber. Eu ainda não deixei Deus me mudar. Eu ainda não me enquadrei, eu ainda não me formei, né? Não me informei à vontade de Deus, ao jeito que Deus quer que eu seja, a forma como Deus quer que eu aja. Amados, quantas respostas na tua vida você já não deu, e eu também, para pessoas, e a resposta que eu dei foi aquilo que a pessoa queria ouvir. Isso a gente faz sempre. Minha esposa me pergunta alguma coisa, eu tenho uma resposta minha, mas eu respondo o que ela quer ouvir, sabe por quê? Para eu fugir de uma guerra, para eu fugir de um dilema, para eu fugir de uma situação. Quantos maridos não fazem isso? Quantos pais não respondem aos seus filhos aquilo que foi lhe perguntado? E muitas vezes respondemos aquilo que é mais fácil responder, para não termos que encarar uma situação. Quantas vezes, amados, diante de um pastor, respondemos aquilo que ele deseja ouvir. Na vida é assim. Quantas vezes, diante de alguém que está procurando encontrar um profissional na empresa, e você senta diante daquela pessoa, e a pessoa, então, você responde para aquela pessoa aquilo que ela acha que deve ser respondido. Muitas vezes, amados, faltamos com a nossa própria personalidade. Vamos contra aquilo que pensamos e sentimos. Porque queremos agradar os ouvidos do outro. Por que com Deus, amado, muitas vezes nós temos essa dificuldade? Sabe, queridos, de encontrar resposta dentro de cada de nossos corações e responder aquilo que Deus quer ouvir de nós. E enquanto Ele não encontra essas respostas nos nossos lábios, Ele vai trabalhando no nosso coração. Então, não se iluda, as lutas do Senhor são para moldar. Deus lá no Jardim do Éden montou a figura humana do pó da terra e o fez conforme Ele queria. Você pensa que Deus deixou de montar? Você pensa que Deus deixou de realizar esta obra? Ele continua moldando o homem, Ele continua, só que não o que é exterior. Agora, o homem interior é um trabalho que lá na criação levou um dia. Nesta vida, durará quantos dias tiverem que durar. Deus vai formar o meu coração. Deus vai formatar o teu coração. A não ser que um dia você diga assim, chega, eu não quero mais saber de ti, Deus. Agora eu não quero mais. Aí Deus para.
Só que enquanto os nossos corações estiverem conectados a Ele, Ele vai usar as circunstâncias dessa vida para forjar o nosso caráter e tornar-o semelhante ao dele, para então, preparados, agora, poder alcançar o objeto da nossa esperança. Amém? Então comece a deixar-se ser modificado, mudado, moldado por Deus. Vamos lá para a gente ir terminando. Olha, então, Ele vai trabalhando dessa forma. Então Ele não vai só apenas animando a gente, fazendo a gente vislumbrar, mas Ele prepara a nossa mente, os nossos corações, né, que é a nossa alma, e até o nosso corpo, queridos, para receber aquilo que Ele tem projetado para a gente mais tarde. Esperança. Então, assim, eu vislumbro pela esperança dias melhores. E Deus trata a minha mente, minhas emoções e até o meu corpo físico. Deus, através da esperança que você tem hoje, te dá até saúde para que você usufrua da bênção dele que virá amanhã. Num futuro mais próximo, outros futuros, né, mais a médio prazo, outros a longo prazo. Deus, queridos, tem a cada dia que eu vivo, a cada passo que eu dou em direção ao fim da minha vida, Deus vai, trabalhando cada um dos dias futuros e deixando, eles prontos para que quando nós chegarmos ali, nós possamos usufruir. E a esperança é que faz isso. A esperança hoje está dando saúde para você. Amém? Aquele que tem esperança, amados, tem alegria. Aquele que consegue vislumbrar dias melhores, tem mais saúde. Ele tem um bálsamo celestial que vai inibir, não só inibir dores, mas vai arrancar os males, né? As feridas da alma, as feridas, dos sentimentos, os problemas que agora o corpo absorveu, porque a gente sabe que a maioria das enfermidades, amados, no corpo tem origem num ressentimento, numa angústia, numa tristeza, numa decepção. Está pronto para um futuro melhor? Está pronto para receber uma porção tremenda de esperança? Porque, amados, o encorajador, a fonte eterna de esperança é o próprio Deus. Não adianta buscar em outra coisa. Amém? Não adianta. Às vezes a pessoa está entristecida, está desmotivada. E ela começa a buscar em outras fontes, que normalmente vão oferecer um prazer imediato, mas que assim, alguns segundos de prazer para depois longos e longos e longos dias de entristecimento e abatimento. Quantas pessoas, amados, vão afogar a sua falta de esperança em copos de bebida forte, alvoroçadora, vão atrás de um comportamento ircundo, nada menos que a fez, porque ele esperança. Quantos, amados, se afundam em ressentimentos? Quantos se maquiam com sintomas, né, e que convencem a muitos? Às vezes, amados, a pessoa não tem mais esperança, a pessoa perdeu o vício da vida, a pessoa perdeu, o contato com agora, se blinda com de questionamento, de enfermidade, vira o coitadinho, chega para a mamãe e fala: mãe, as coisas não estão indo bem, as coisas, elas estão mal, está muito mal. E aí a gente começa a acreditar nisso, e todo mundo começa a acreditar, quando na realidade, queridos, a alma está enferma porque se perdeu o vício da esperança, a alegria agora se foi, e agora achamos culpados e apontamos o dedo e foste tu, foi a mulher que tu me deste, foi o pastor que tu me deste, foi o líder que tu me deste, foi a esposa que tu me deste, foi o marido, foram os filhos que tu me deste, né? E aí a gente começa, queridos, a convencer até muitos, e achamos até partidários, achamos até aqueles que compram a nossa briga e se colocam ao nosso lado. Mas, amados, quando a gente se enche de uma esperança gloriosa, quando a gente se deixa, ser enchido, né, se deixa ser cheio dessa esperança viva do Senhor, amado, a gente começa então a ter muito mais, uma visão muito melhor, muito mais transparente, até de quem a gente realmente é. E, queridos, a gente começa a assumir os nossos próprios erros.
E a gente começa a entender que realmente fui eu que pisei na bola, fui eu que pequei contra Deus e contra os homens, fui eu, sabe, que me meti nessa enrascada, e agora a esperança começa a jorrar para fora, um monte de lixo guardado, um monte de mentira oculta, um monte de desculpa mentirosa, sabe, que está encalacrada, que está lá entupindo, sabe, o fluxo da bênção de Deus, e agora eu parto para um vislumbramento de um futuro muito melhor, e agora curado, sarado, com o meu temperamento em dia, com o meu caráter santo, com os meus sentimentos completamente equilibrados, o meu psicológico completamente dominado. É assim, meu irmão. É assim. No fundo, nós temos que fazer essa revisão e compreender onde é que estão as desculpas esfarrapadas, mentirosas, baseadas em puro engano. Abre lá comigo em Jeremias. Eu tenho certeza que você sabe o que está escrito lá. 17. Só para a gente encerrar. Sabe quando eu começo a falar isso? Tem mais 25 a 30 minutos, né? Mas estou brincando. Jeremias 17. De 7 a 9 diz, ó. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como, aí ó assim, ó, como é a gente, ó, o que confia no Senhor, o que espera no Senhor, ó. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Sabe o que a palavra está dizendo? Que aquele que confia no Senhor, aquele que mantém-se, sabe, nesse fluxo contínuo de esperança derramada de Deus, quando você fica com o balde lá da tua alma, sabe assim, ó, sendo cheia da esperança que Deus derrama, e não das mentiras, não das papagaiadas do diabo, e não, sabe, dos enganos do capeta, dos, sabe, do diabo. E a Bíblia diz que as suas raízes buscam o ribeiro, sabe? A árvore sedenta de águas boas e que bebe, e que bebe, e que bebe. E quando vem o calor, e quando vem a escassez, quando vem a secura, tá tão águas de Deus, folhas perma verde, aquela caatinga, do lado, sabe, as plantas todas secas, aqueles arbustos ressecados, do lado de lá, aquele monte de matos pegando fogo, mas eu estou lá com as folhas verdes, porque a esperança me deu de beber, Abachai. Você vai andar por esta terra como árvore, com folhas verdes e com essas raízes que procuram os ribeiros das águas, que é o fluxo da esperança de Deus. Com isso eu quero te dizer que por péssima que sejam as notícias que chegarem, você não vai cair da cadeira e não vai quebrar o pescoço. Quem foi que recebeu uma notícia ruim? Em dias ruins. E a palavra de Deus diz que o camarada estava lá, sentado numa cadeira, e a guerra pegando fogo lá. Entendeu? E o inimigo comendo solto lá. E morrendo 4.000, e depois morrendo mais 30.000. E a arca do concerto de Deus sendo levada pelos filisteus para embora, para ser colocada como bibelô lá na casa de Dagom. Está amarrado, né, irmãos? E o camarada dito lá, profeta, sentado na cadeira, esperando lá agora alguma notícia, mas sem nenhuma esperança. A sua nora, grávida, já quase de 9 meses para dar à luz, também numa situação aflitiva, ansiosa. Aí a palavra de Deus diz que sai de lá das fileiras do exército derrotado de Israel. Um que veio correndo sem... Amados, dizem por aí que má notícia chega a cavalo. Naquele dia chegou correndo mesmo. Porque a Bíblia diz que saiu um rapaz, mas o rapaz correu não sei quantos dias. E chegou lá com a notícia fresquinha. Amados, notícia ruim, fresquinha, todo mundo tem todo dia, né? E aí ele chega lá. Só que aí a diferença daquela árvore frondosa, cujas raízes estão atoladas nas águas do Espírito, e que quando vem o calor as suas folhas ficam verdes, sabe? Diferente daquele que está seco de esperança. A palavra de Deus diz que aquele homem chegou e disse, ei, eu vim lá das fileiras de Israel, e ó, a notícia que eu tenho é a seguinte, morreu todo mundo, o exército filisteu venceu, e pior, levaram a arca embora, não tem mais a arca do concerto. A palavra de Deus diz que então Eli
tomou aquela notícia como impacto, um soco no seu peito, sabe, amado? Não estava preparado para receber socos da vida. E eu te digo, a vida dá soco, as pessoas dão soco, sabe? Muitas vezes dentro de casa você vai receber soco, na igreja você vai receber soco, só que o que vai fazer a diferença é se você é ou não alguém esperançoso em Deus. Pois bem, aquele não era, e o soco da notícia veio, e a palavra de Deus diz que ele caiu de costas para trás, a cadeira, 98 anos, um homem pesado, gordo, sabe, envelhecido no erro, sabe, caiu, e a palavra de Deus diz que ele quebrou o pescoço, e ali morreu. E repercutiu essa notícia, morreu 34 mil soldados, morreu, a arca de Israel foi embora, agora Eli também morreu. Essa notícia repercutiu sobre Arraial. E a palavra de Deus diz que quando chegou essa má notícia, sabe, para encontrar alguém cujo coração fosse esperançoso e pudesse mudar aquela história, a palavra de Deus diz que a má notícia foi fazendo seus estragos, foi entrando por vielas, casas, foi entrando por janelas, frestas, sabe, queridos? E eu te pergunto, se a tua casa estivesse lá, se o teu coração estivesse lá, será que esta má notícia chegaria com esse impacto destruidor, desmoralizador, sabe, roubador? Essa é a pergunta. Porque quando chegou nos ouvidos de uma das filhas, dos filhos de, a esposa de um dos filhos de Eli, se eu não me engano, Finéias, a palavra de Deus diz que ela recebeu aquele impacto, e como uma mulher que está prestes a dar à luz, começou a ter contrações. É sabido, né, irmãos, que mulheres que estão já grávidas de um certo tempo, quando vem uma notícia sobretudo ruim, né? Você já viu alguém dar à luz antes porque recebeu a notícia que ganhou na loteria? Não, né? A gente nunca ouviu, né? A alegria nunca antecipa ganhos, né? A alegria, ela nunca antecipa fatos. Mas a notícia ruim é altamente destruidora, né? E a palavra de Deus diz que quando ela ouviu aquilo, ela entrou em trabalho de parto. Não estava ainda no tempo de dar à luz. Estava próxima, a Bíblia diz. Mas ela começou a dar à luz. Amados, nós geramos filhos no meio da desesperança. São os nossos frutos, as nossas reações, dentro da igreja, na casa, diante de um marido, diante de uma esposa, diante de filhos, diante de um patrão, diante de uma necessidade, um clamor, diante de, sabe, um desafio. E a palavra de Deus diz que ela gerou um filho em dor de parto. Só que esse filho veio de alguém que estava seco, não era uma árvore frondosa com folhas verdes, prontas para dar fruto no tempo do calor extremo. Israel vivia num calor extremo, não havia um que tivesse a esperança renovadora. E aí o fruto veio, nasceu o filho. E a parteira disse: por que você está triste? Por que você está assim? Você deu à luz um filho. E ela disse: não me importa. Levaram a arca do Senhor embora de Israel. O nome dessa criança será Icabode, ou Icabô, né, pastor? São duas traduções, né? Icabô, ou Icabode, é um nome cujo significado foi-se a glória de Deus. Ou, mais aberto, foi-se a esperança embora. Como você tem reagido diante disso? Qualquer coisa te tira a esperança do amanhã. Qualquer coisa te tira a motivação para continuar lutando. Amados, houve uma derrota. Primeiro foram 4 mil. Depois levaram a arca do Senhor. E quem estava levando? Hofni e Finéias. 2 medíocres sacerdotes da casa do Senhor. Profanos, adúlteros. Adulteravam, queridos. Na porta do tabernáculo, do templo. Com mulheres. A Bíblia diz que eles pegavam os garfos de 2 pontas e metia dentro dos caldeirões, né, pastor? Onde eram dados os sacrifícios, tiravam os nacos maiores de carne para si. Sem habilitação para pegar no que é santo, profano. Sabe, amados, envolvido em pecado, usando a fama de sacerdote para ganhos próprios. Sabe, queridos, assim era o quadro negativo, destruidor de Israel. E para piorar, não havia um fluxo de esperança naquele lugar. Então, queridos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé. Por que eu estou contando tudo isso? Eu podia falar para você também daquele Salmo 137. Eu vou te falar uma coisa, amados. Quando você não estiver muito bem, não lê esse salmo, que você vai ficar pior.
Mas está lá, né? Para a gente ler, né, pastor? Não dá para pular, tem que ler. Por quê? Porque o Salmo 137 não é fácil de ler, não. Sabe aquele dia que você chega mal, teu filho chega todo feliz, contente? Ah, papai, me conta uma história. Vai dormir, moleque. Ou então é assim, ó, vai pedir para tua mãe. Né? Normalmente é assim, né? Quando a gente chega meio sem esperança em casa, porque o dia não foi ruim, né? O fluxo da esperança de Deus não me renovou para eu chegar em casa e feliz, fechar a porta e largar patrão para fora, né? Largar o saldo negativo para fora e ser feliz com quem merece, né? Muitas vezes somos assim, né? Começamos a despejar tudo aquilo que eu não tenho coragem para falar para patrão, falar para a mulher, né? Já viu isso? Tem muito marido assim. Cara, é humilhado na empresa, não tem coragem de falar as verdades para o patrão, porque... né? Aí chega em casa e fica falando para a mulher. Covarde, né? Mas tem muito por aí isso aí. Sabe? Mesma coisa mulher. O marido chega em casa cansado, trabalhou, a marmita vazia debaixo do braço, o bicho chegou naquele, como chama? No Vila Guarani. Irmãos, eu peguei o Vila Guarani esses dias, eu vou te contar. Chega um bagaço, hein? O Terezinha é pior? Então não quero nem saber. Está amarrado o Terezinha na minha vida. Porque o Guarani já me deu... né? Aí o camarada... Não estou dizendo que chega, não estou dizendo que isso aconteceu em casa, tá? É porque os caras falam assim, ó... né? Casa do pastor deve ser um inferno. Né? Quando eu falo assim, amados, eu estou zoando. Exatamente. Então o camarada chega do Terezinha, né? Já foi um dia estressante. E aí a mulher, né, já viu, né? O dia inteiro lá, aquela coisa, louça toda hora para lavar, criança que não para, né? Como se criança pode parar, né? O dia que a criança parar, morreu, né? Aí vai chorar, né? Mas assim, é isso que não pode largar aqui lá. O maridão que saiu na toda e largou aquela cueca, né? Em cima do sofá, aquela coisa que o pastor Jorge faz bastante, né? E aí o camarada precisa de uma força, precisa de uma coragem. Aí tá aquela chata de galocha, né? O camarada entra, já vai, fala, seus filhos fizeram isso. O camarada nem a marmita ele conseguiu colocar em cima da pia, né? Ela já enche a marmita da cabeça do camarada. Seus filhos hoje não sei o quê, é porque não sei o quê, aquela pia que faz 2 anos. Também 2 anos é dose, tem que levar mesmo. Mas aquele negócio que você não conserta, amados, e acabou, foi-se a esperança. Então, amados, dia 5 é o dia de experimentar, né? O fluxo da esperança, né? Para ver como que se está em dia, né? Quando vai receber o contra-cheque ou o olerite. Então, queridos, tudo isso são experimentações. Para onde vai a glória de Deus quando chegam essas notícias? Ainda imagina quando chegar essas notícias desse tamanho que chegaram. Então, aquele Salmo 137 que fala, né, nos salgueiros, né, junto aos rios, né, da Babilônia, né? Penduramos as nossas harpas e choramos, lamentamos, né? Sabe, onde está o Senhor? Sabe, queridos, na terra da escravidão, eu leio na Bíblia muitos dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Eu vejo Daniel dentro da cova de leões, esperando em Deus e a boca de leão sendo fechada por anjo. Eu vejo 3 moços entrando numa fornalha de fogo, sabe, com esperança de que Deus é Deus. E atrás deles entrando um 4º homem e livrando-os do clamor daquelas chamas de morte. Sabe, queridos, é assim. Você pode entrar numa terra de servidão e escravidão amanhã, porque a vida, ela é assim. Você tem que experimentar de vez em quando luta. Sim, você vai experimentar que Deus é um Deus que edifica a alma. E tem coisa que só na luta a tua alma conhecerá de fato a Deus. Como poderemos dizer eu conheço a Deus se eu não experimentar um momento de nudez, ou de espada, ou de fome? Porém a palavra de Deus diz que nada disso me separará do amor de Deus. Aleluia. Deus está te mandando um fluxo renovado de esperança nessa. Muda o teu discurso, pelo amor de Deus. Muda o teu jeito de ser, pelo amor de Deus. Será que está todo mundo errado e só você está certo? Vamos condenar uma igreja inteira. Vamos condenar uma família inteira. Quando, na realidade, o erro está em ti. Aí o Espírito está perguntando, não sei nem para quem. Recebe essa pergunta e responde para Deus. Amém? Fecha os seus olhos, então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, Senhor, Deus de verdade, Deus de poder, Deus que não mente, Deus que não muda,
Deus que nos dá essa esperança, que significa aguardar ansiosamente, que significa ter expectativa de que algo desejado vai acontecer. Senhor, que esse fluxo se manifeste hoje aqui agora. Senhor, para aqueles que a têm, dá mais. Para aqueles que têm pouco, renova. E para aqueles que perderam, faz hoje, Senhor, ressuscitar. Aleluia. Que os galhos secos se encham de folhas verdejantes. Que os galhos secos comecem a receber a hidratação do Espírito. As águas correntes comecem, Senhor, a mover-se em favor desse que está plantado no deserto, desse que está plantado em terra seca. Senhor, envia águas agora. Senhor, aqueles que aqui estão me ouvindo, aqueles que porventura estejam na internet, aqueles que estejam ouvindo pela rádio, eu profetizo agora, não em meu nome, porque nada sou, não com intenção, Senhor, de vanglória humana, mas com intenção, Senhor, de ministrar, de prestar um serviço espiritual. Senhor, envia agora, Pai, poder, para que, ó Deus, aquele que está batido, sentado no sofá e dizendo, não há esperança, Senhor, em nome de Jesus, muda agora essa esperança, muda agora esse ânimo, traz agora uma repreensão a esse encabô espiritual e mostra, Pai, que aqueles que confiam em Ti se renovarão, aleluia, voarão alto como águias, Senhor, porque Tu darás asas de águia ao que voa abaixo, ao que está retido no chão. O Senhor fará correr, o Senhor fará, Pai amado, oh aleluia, correr apressadamente e não se cansarão e nem se fatigarão. Deus, nada nesta terra poderá bater-me, nada nesta terra poderá me fazer inclinar, a não ser a Tua presença, porque o meu joelho não se inclina diante de falsos deuses. Senhor, a luta é um falso Deus, que exige de mim inclinação, eu não vou me inclinar em nome de Jesus. Senhor, a luta financeira é um Deus que exige que eu me ajoelhe diante dele. Eu não vou me ajoelhar diante da dificuldade financeira, enfermidade. Você é um Deus que quer me fazer inclinar, me ajoelhar perante Ti. Eu não vou me ajoelhar diante de Ti. A minha esperança está posta em Deus. Oh, e Ele vai se levantar enfim. Ele vai se levantar enfim. Oh, em meu favor, em nosso favor. Notícia ruim, más notícias. Você é um Deus que quer me fazer curvar diante de Ti. Eu não vou me curvar diante de Ti. Eu só me curvo diante do único Deus, do Criador dos céus e da terra, de quem, aleluia, depois de eu me ajoelhar, Ele me levantará e me colocará num lugar alto, Labachai. Assim eu oro nesta noite, renova o nosso ânimo, renova as nossas verdades. Senhor, se eu estou chafurdado na mentira, se os meus atos do passado foram pecaminosos, se, Senhor amado, eu pequei com meu corpo, se eu pequei com minha alma, se eu tenho pecado com os meus pensamentos, e agora, Pai, estou colhendo frutos do meu pecado, e estou condenando vidas, estou, Pai, jogando a responsabilidade em outros. Senhor, ajuda-me a pagar até o último centil, porque eu vou pagar tudo, e vou sair em liberdade. Dá-me caráter, Pai, a cada um aqui, para assumir os seus próprios erros, a sua condição hoje miserável, Pai, para que em nome de Jesus, o amanhã seja de honra em vez de desonra. Assim nós oramos, Pai, cobre as nossas vidas com Teu sangue, e assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Levanta a sua mão.